Fala galera, efeito da pressão. Turma, o que você deve saber sobre deslocamento de equilíbrio e o efeito da pressão? Ora, a pressão, turma, ela só vai ter influência sobre o deslocamento do equilíbrio se houver a participação de gases. Atenção, se não houver gases no equilíbrio químico, alterações na pressão não vão deslocar o equilíbrio. Anotou isso? Se não houver gases participando do equilíbrio, alterações na pressão não deslocarão o equilíbrio. Tá, o que eu tenho que saber sobre a pressão? Você deve saber que o aumento da pressão sempre vai deslocar o equilíbrio no sentido de formar menor número de mols gasosos. De novo, o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido que forma menor quantidade de gás, turma. Então, se eu tenho uma situação como essa, o que você deve observar? Quantos mols de gases estão sendo formados para a direita? 2 mols de gases. Atenção ao estado físico aqui, ó. 2 mols de gases. 2 mols gasosos. Turma, no sentido inverso, quantos mols de gases estão sendo formados? Dá uma olhada aqui, ó. Quantos mols de gases? 4 mols gasosos, percebe? Portanto, se eu aumentar a pressão, vai deslocar no sentido que forma menor número de mols gasosos. Então, nessa situação, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita. Eu vou representar abreviadamente dessa maneira. O aumento da pressão favorece momentaneamente a reação para a direita. Vamos ver se você entendeu? Dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Quantos mols de gases estão sendo formados para a direita? Dá uma olhada aqui. 2 mols gasosos, não é? Quantos mols de gases, atenção turma, gases estão sendo formados para a esquerda? Se você prestar bastante atenção, você vai ver que nesse caso eu tenho apenas 1 mol de gases sendo formados, né? Sendo formado. Turma, aqui é sólido, né? É só o gás que me interessa. Então aqui eu tenho 2 mols gasosos, aqui eu tenho 1 mol gasoso. Se eu aumentar a pressão, desloca no sentido de menor, dá uma olhada, ó, menor número de mols gasosos. Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu aumentar a pressão, desloca o equilíbrio para a esquerda. Momentaneamente, eu favoreço a reação para a esquerda. Lembre-se, turma, eu digo momentaneamente por quê? Porque vai chegar um momento em que as velocidades vão se igualar novamente. Uma nova situação de equilíbrio será atingida, com novos valores de concentrações, novos valores de pressões, de modo que a constante de equilíbrio não se altera. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Quantos mols de gases estão sendo formados para a direita? Quantos mols de gases estão sendo formados para a esquerda? Então é sempre importante você estar atento ao estado físico indicado na equação. Nesse caso, se eu aumentar a pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor número de mols gasosos. Então vou anotar aqui. Aumentei a pressão, desloca o equilíbrio para a esquerda, tá bom? Muito bem, e esse último, turma, o que vai acontecer? Ó, se você observar aqui, ó, eu tenho a formação de 2 mols de gases para a direita, e aqui também eu tenho 2 mols gasosos para a esquerda. Você percebeu que a quantidade de gás é a mesma nos dois sentidos. Turma, quando acontecer essa situação, o número de mols gasosos for o mesmo dos dois lados da equação, significa que alterações na pressão não vão deslocar o equilíbrio.
Ou seja, você não vai favorecer nem a reação direta, nem a reação inversa. Quer você aumente ou diminua a pressão. Tá bom? Simplesmente não desloca o equilíbrio. Agora, nunca é demais mencionar que se eu aumento a pressão, desloco o equilíbrio num sentido, se eu diminuir a pressão, adivinha? Vai deslocar o equilíbrio no sentido oposto. Então vamos ver, ó. Se eu aumento a pressão, desloca para a direita. Se eu diminuir a pressão, desloca para a esquerda. É o efeito contrário. Tá? Então se você sabe num sentido, você sabe no outro. Se eu aumento a pressão, desloca para a esquerda. Se eu diminuir a pressão, desloca para a direita. Deu para entender? Aqui, ó. Se eu aumento a pressão, desloca para a esquerda. Se eu diminuir a pressão, é o efeito contrário, vai deslocar para a direita. Valeu, turma?